olha só que interessante isso aqui. O nome da apresentação é Evolução da Agropecuária no Brasil no período de 1930 a 1945. E logo na introdução, a equipe volta com o tema, né? Eu já vi muito isso em TCC. As pessoas começam a TCC, esse TCC tem como, né, nem tema, isso aqui é o título. Tem como título e repete o título que está lá no início, que a pessoa que está lendo o TCC já viu esse título. Então não precisa você voltar. Simplesmente, se você tem uma introdução que está toda na sua fala, deixa assim. Aí, no caso da apresentação na sua fala, você vai introduzir o conteúdo propriamente dito. Eu tenho um outro erro aqui, porque a fonte, ela tem que ter o ano aqui. E é bom também, como essa aqui é uma empresa, uma sigla, você tem que colocar o nome extenso e depois a sigla na apresentação. Toda vez que for a primeira vez que você falar aqui, no caso da Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aí tem que colocar aqui Embrapa, nome extenso, fonte, Empresa Brasileira. Eu vou fazer, melhor fazer do que eu ficar falando aqui, vocês ficarem imaginando. Então, a primeira coisa que tem que ter é legenda dessa imagem. Legenda, legenda já. Figura 1, figura 1. Aí, foto de pessoas no campo. Pronto, vou colocar uma legenda bem ruim, mas só para exemplificar. Uma fonte menor do que o padrão de texto. Já vou falar aqui que a equipe não seguiu bem o padrão de texto. E aí eu vou colocar a fonte bem aqui. Esse é o padrão, tá? Apesar de não ter uma norma, você colocar, a não ser que isso aqui seja já acoplado, deixa eu ver, já acoplado da imagem. Esse fonte Embrapa aqui já é uma coisa que veio da imagem original. Mas aí você coloca a forma correta da BNT, mesmo que tenha na original aqui Embrapa, porque o correto, como uma norma científica, é você colocar primeiro Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em traço Embrapa, tá? É assim que se faz também no texto escrito. E aqui o ano. O problema é que essa fonte que está aqui, acoplada à imagem, ela está sem o ano, então ela não está no padrão do TCC, de uma apresentação científica, tem que ter o ano, tá? Beleza. E aqui a equipe aí já se perde na questão da padronização da letra. Letra Arial 14 está muito pequena, isso aqui vai ficar muito ruim numa apresentação de celular, por exemplo, que a pessoa esteja com o celular, ou que a sala esteja ofuscada ou algo parecido. Então tem que colocar uma letra no mínimo 18, mas eu recomendo 24, inclusive. Aí no caso teria que colocar mais slides, porque para o esquema que eles fizeram, isso aqui não dá em um só slide se for na letra 24. E assim se repete no resto da apresentação, tá? Aqui está até legal a tabela, mas eles pegaram de uma imagem de um texto. Aí isso pode ser problemático, porque nesse caso aqui, a tabela 1 e a tabela 2 coincidem com a apresentação. Então, de fato, é a primeira e a segunda tabela da apresentação. E no caso, seria a primeira e a segunda tabela desse local que eles pegaram essa fonte aqui, né? Mas, veja só, poderia ter mais tabelas. Aqui seria a tabela 3 e 4 da apresentação, por exemplo. Aí eles teriam que fazer a legenda mais ou menos dessa forma como eu fiz aqui, né? E, claro, esse padrão tem que estar mantido. Então, aqui, quando você pega uma imagem que já tem uma fonte, uma legenda, você não vai ter como manter o padrão. Então, o correto mesmo é você cortar isso aqui, né? E colocar manualmente qual é a legenda e a fonte dessas imagens aqui. Tá? Aí você vê outros erros, por exemplo, o etchal aqui não está itálico, aqui a fonte você não aqui é porque foi a fonte dele aqui, feita pelo discente, mas não foi você que fez, foi ele que fez. Você vai ter tem que citar a obra desse discente aqui, né? Com o ano que ela foi. Então tem muita coisa errada quando você copia a imagem e traz a legenda e fonte dela. Você vai trazer os erros dela. Outra coisa, esse limit all que você teoricamente está citando aqui, primeiro que ele está errado, que fora do parênteses não é caixa alta, nem existe caixa alta mais hoje na BNT, além do etial. Segundo, que ele vai ter que estar lá no final, nas suas referências. A equipe não colocou, então é um outro erro. Você trazer aqui uma fonte de uma figura, de uma tabela, e não colocar essa fonte lá no final. Então, teria que realmente reescrever muita coisa aqui nessas tabelas. Teria que manter esse padrão aqui com fonte, Embrapa também com ano, teria que estar lá no final. É isso aí.